Olá, meu nome é Lucas Cupertino, eu sou aluno do curso de bacharelado em violão popular aqui pela UENG. Eu vou apresentar o trabalho que tem o título de Desenvolvimento de Material Didático de Apoio para Aulas de Musicalização utilizando as canções Seven Nation Army e Zombie, orientado pela Fernanda Zanon. Qual que foi o problema gerador desse trabalho? Ele veio muito de uma experiência minha, que foi como eu sou coordenador de musicalização infantil da School of Rock, que é uma escola voltada para o ensino de rock and roll. Então, os instrumentos que a gente ensina lá são instrumentos utilizados no rock, né? O repertório utilizado que a gente ensina é o repertório de rock and roll. Ela tem toda essa temática. E a gente tem essas aulas de musicalização lá. E eu via que é quase impossível achar materiais de apoio para aulas de musicalização que utilizassem esse tipo de repertório. A grande parte do material que a gente tem para musicalização infantil está muito baseado em cantigas de roda, às vezes em música erudita, uma música popular ou outra, mas o rock and roll eles costumam ficar de fora. Então eu vi que tem essa demanda mesmo, né? É, não só para mim, mas como todo mundo que trabalha com isso, e até para que as aulas de musicalização se tornem mais modernas, tenham uma aceitação maior, porque eu percebia que muitos das crianças que eu trabalho, principalmente nessa idade de 6 a 8 anos, elas tinham um pouco de relutância quando se aplicava essas cantigas de roda, por achar alguma coisa meio infantilizada, é o que eles já vinham na escola também. Então a gente pensou como fazer uma coisa diferente, que fosse mais moderna e que tivesse uma aceitação melhor pelos alunos. Então a gente pensou em como usar essas músicas de rock internacional para criar um material que auxiliasse nessas aulas de musicalização, para que ela ficasse mais prática, mais acessível e mais moderna também, né? As duas músicas escolhidas foram Seven Nation Army e Zombie. Eu vou falar mais pra frente o porquê, né? Então, o objetivo geral foi desenvolver essa cartilha, ou seja, a gente pensou em desenvolver atividades que preparassem os alunos para o nosso para executar essas músicas de uma maneira simplificada, lógico, utilizando uma partitura que seria confeccionada por nós, uma partitura, um musicograma, né? Uma partitura mais lúdica, que utilizasse símbolos e cores. Então, a ideia era desenvolver uma cartilha com atividades preparatórias, seriam esses jogos e atividades que se baseariam sempre, seriam baseados em cima das duas músicas. É, uma referência dessa cartilha seria as canções Seven Nation Army Zombie. O foco seria o público de crianças de 6 a 8 anos, que é o público que eu trabalho lá na escola. E é isso. Os objetivos específicos. Então, além de investigar o potencial pedagógico do rock, ou seja, pensar o que que essas músicas poderiam trazer, pedagogicamente falando, de acrescentar, né, no ensino de música, o que que elas poderiam trazer de assuntos, né, interessantes para a gente também desenvolveu essas atividades, que seriam atividades de pulso, ritmo, estrutura, escalas e improvisações, ou seja, essa cartilha tem uma descrição com a ficha técnica, o material necessário, como realizar as atividades, o tipo de público, quantidade de alunos, tudo para que o professor que for utilizar esse material, ele tenha tudo lá instruído, como que ele usaria isso na aula. E no final também criar esse material gráfico, que seria esse musicograma, seria como se fosse uma partitura, baseada em símbolo e cores, que seria aplicado nessa prática coletiva, ou seja, as meninas iam tocar as músicas utilizando esse musicograma. A ideia, na verdade, dessa cartilha não é uma aula completa, seriam atividades que vocês seriam um plano de mais ou menos uns 3, 4 meses para aplicar, seriam 10, 15 minutos de cada aula, uma dessas atividades, para os meninos interiorizando, tendo contato com a música e se preparando para no final do projeto, assim, né, eles conseguirem executar essas músicas com uma facilidade maior do que simplesmente botar os meninos para tocar. Então, metodologia. Primeiro, a gente analisou as músicas. Eu pensei nessas duas músicas, porque são duas músicas que eu já vinha trabalhando com as crianças, né? Então, eu já vi que elas têm uma aceitação muito grande e que eu já reparei que elas têm essa capacidade didática muito alta. A primeira música, que foi o Seven Nation Army, ela tem um pulso muito firme, muito marcado pela bateria, então ela é muito fácil de identificar o pulso, então serve muito para trabalhar essa questão dos meninos baterem palma no ritmo, pensarem na questão do pulso. Ela tem uma escala, um riff que fica se repetindo a música inteira, que é uma escala que é
mais ou menos tranquila de executar assim no teclado. Então os meninos conseguem memorizar muito bem essa melodia e eles gostam. Então ela é boa para trabalhar a escala, essa questão da improvisação também. A música do Zombie, do Cranberries, foi escolhida porque ela tem um ciclo de 4 acordes que ficam se repetindo a música inteira. Além dela ter uma estrutura muito bem marcada e muito bem definida de verso, refrão e solo. Então, é ótimo para trabalhar essa questão da estrutura, ótimo para trabalhar questões de harmonia. Os acordes são muito simples de executar na guitarra e no teclado. Então, é uma música que tem esse potencial didático muito grande também. A ideia foi desenvolver essas atividades. Eu sempre conversava com a Fernanda e eu aplicava as atividades que a gente pensava junto nos meus alunos. Então, eu sempre aplicava, eu vi o que dava certo, o que não dava, adaptava até chegar nas atividades que estão escritas no projeto, né? Que são as atividades que eu vi que deu certo, que os meninos gostaram e que agregaram bem na aula, né? Então sempre foi isso. Conversava, levava para a turma dos meninos, fazia as atividades e ajustava. E agora o final, o que está faltando para a gente fazer é essa construção desse material, que seria essa partitura, né, esse musicograma, utilizando símbolos e cores, no quais os meninos executariam as músicas, as duas músicas, em versões simplificadas. E a ideia é que todas essas atividades que a gente já desenvolveu, que vão vir junto com a cartilha, vão ser atividades que vão auxiliar para tornar essa execução bem mais fluida e bem mais fácil de ser trabalhada. Então a ideia é botar essa cartilha com cada menino vai receber uma. A gente não sabe ainda se vai ser uma com todos os instrumentos ou uma para cada instrumento. E eles vão rodar, então todos os meninos vão tocar em todos os instrumentos, as duas músicas. O estágio atual, então a gente já concluiu as atividades de pulso, de ritmo, de estrutura musical, escala, improvisação, e aí todas elas têm já a instrução para os professores, como que eles vão utilizar isso em sala de aula. Isso é um exemplo da atividade que eu desenvolvi de estrutura, né? Separando solo, verso, refrão, também foi sempre de tentativa e erro. Isso foi uma coisa que deu muito certo, que vai estar lá na cartilha. E agora só falta a gente resolver essa questão da partitura, tá? A gente está nesse último estágio. Muito obrigado, e é isso.